Do Jornal Público, este é o podcast Mais Lento do que a Luz. Bem-vindos a Mais Lento do que a Luz, o podcast de David Marçal e Carlos Filhais, no Público e na TSF. Hoje estamos numa emissão especial, com público, ao vivo, gravado na Maia, no Centro de Inovação Carlos Filhais, um equipamento municipal ao serviço dos jovens e, em geral, da comunidade. O nosso convidado de hoje é o biólogo celular Cláudio Sunkel, professor na Universidade do Porto e investigador no I3S, o Instituto de Investigação e Inovação em Saúde, o maior centro de investigação do país, de que atualmente é diretor. Tem um percurso académico que começou no Chile, o seu país de origem, e antes de vir para o Porto fez o seu doutoramento e um pós-doutoramento no Reino Unido. O seu laboratório, o Grupo de Divisão Celular de Estabilidade Genómica, tem vindo a contribuir para a compreensão dos mecanismos moleculares que garantem a correta divisão das células. Um trabalho que tem implicações diretas no melhor conhecimento do cancro. Bem-vindo, Cláudio. Muito obrigado. Olá, Cláudio. Conta-nos, resumidamente, como é que foi o teu percurso. Em primeiro lugar, de onde é que veio a tua paixão pela ciência e porquê a biologia celular? Bom, o meu percurso é muito sinuoso e tem uma luz, e a luz que tenho sempre seguido é o meu interesse, é a minha paixão. Ou seja, aquilo que me apaixona, eu vou atrás daquilo, não penso muito nas consequências, mas o que tem acontecido é que eu tenho terminado em locais incríveis. Para começar, primeiro que tudo, obviamente que não sou português, meu portunhol é muito bom, mas tenho aqui uma fatia de espanhol que se mistura sempre. Nasceste no Chile, não é? Nasci no Chile, mas depois o percurso é muito sinuoso, é Brasil, o México, volta ao Chile, Estados Unidos, Inglaterra e depois Portugal. Estás cá desde quando em Portugal? 1987 e a situação é muito interessante. Estava a viver na Inglaterra, casei com uma portuguesa. Ela é uma boa razão para vir para Portugal. Mas foi mais divertido que aquilo. O que um dia a minha mulher telefona-me e disse-me: olha, o teu filho vai nascer em setembro. É melhor que tu venhas para cá, porque senão a coisa pode correr mal. E eu inicialmente vinha a Portugal. Como é que eu vinha a Portugal? Vinha trabalhar no IPO. Existia o Guimarães dos Santos, um grande médico. Instituto de Oncologia. De Oncologia, que criou o Instituto Português de Oncologia, que já nessa altura tinha a visão de que a biologia molecular ia ser fundamental para o cancro. Só que eu cheguei cá, encontrei um laboratório vazio e um senhor da administração que me disse: bom, é julho, agora vem agosto, as pessoas vão de férias, depois setembro assim um bocado longo, venha lá para o fim de setembro e começamos a conversar. E eu vinha a voar a 200 km a hora da Inglaterra, e eu disse: não posso ser, eu não posso ficar parado. É preciso ter cuidado com essas coisas. Então tive que aguinar rapidamente. Encontrei um senhor maravilhoso que me ajudou imenso, que é o Teixeira da Silva, Manuel Teixeira da Silva, que foi um cientista português fantástico, num centro de citologia experimental que me acolheu. E portanto, me acolheu e pagava-me assim um bocadinho aos bocados, aquela precariedade absoluta e total. Não é nova a precariedade. Não. E só depois, em 92, é que eu consigo um lugar na Universidade do Porto como professor da Biologia Molecular, que era o que eu trazia a Portugal, porque eu fiz a minha pós-doutoramento no Imperial College. O doutoramento foi onde? Foi na Universidade de Sussex, e o doutoramento foi em genética. Portanto, eu venho dos geneticistas formais. O que é muito bom, porque há muita matemática na genética, faça bem a cabeça matemática. As coisas mais ou menos batem certo com a matemática. Devem bater. Só que depois eu entrei na biologia molecular por paixão absoluta. Eu sabia que o DNA e a análise molecular tinha avançado imenso, e eu queria saber como é que se sequenciava o DNA, como é que se estudavam as proteínas. E, como digo, foi completamente ao acaso. Vou a um seminário, encontro um senhor, o senhor é um tipo que vem dos Estados Unidos, diz: eu tenho um lugar que vai abrir no Imperial College. Por que eu não venho? Eu vou, pô. E lá fui eu. E, portanto, nunca foi uma coisa assim de eu vou para aqui porque vou para... Não, foi muito a minha paixão pela ciência, e a minha paixão pela ciência, surpreendentemente, começa com a astronomia. E a tua paixão? Astronomia? Eu tive uma professora de astronomia nos últimos 2 anos da escola,
que eu ainda me lembro das conversas com ela e de olhar para o céu e ver... No Chile é um sítio ótimo. Porquê é que não foste para astrónomo? Porque depois eu gostava da biologia. Eu gostava de biologia. Eu gostava imenso. A minha mãe dizia que eu coletava tudo. Aranhas, moscas, bichinhos quaisquer, e levava para casa e depois alimentava e mantinha em casa. Isso, a mãe aí já devia... Enfim. E de muito novo. Eu tinha 10 anos e já estava nesse caminho. Mas eu nunca fui daqueles marrões de trabalhar. Mas agora já não estudas assim, bichos recolhidos ao calhas, agora o teu grupo estuda a divisão celular, mais especificamente como é que uma célula dá origem a outra igual através de um processo chamado mitose. Podes explicar um pouco o que é esse processo e porque é que ele é importante para o cancro? Eu estudo basicamente como é que o nosso corpo se mantém vivo. Ou seja, vocês todos sempre vão para ao espelho logo de manhã e dizem, o João é o João, a Maria, é tudo muito fácil, e amanhã também. Agora, o que as pessoas não sabem é que aquela pele que está aqui... Tem renovação permanente, eu sei. Daqui a uma semana não é a mesma. E o resultado é que isso acontece porque as células estão constantemente a produzir novas células. E ali o eixo fundamental é que nós temos uma coisa que se chama o genoma, que por muito que queira ou não queira, nas instruções para a construção do organismo estão escritas no genoma, e a única forma de manter essa construção viva é que as células filhas sejam iguais à célula-mãe. E nós estudamos o mecanismo que permite que essas células se dividam e as duas células filhas sejam iguais. Às vezes corre mal, não é? No cancro temos 50% dos cancros que são característica principal que eles têm é que eles têm números, têm uma quantidade de DNA diferente. Vão gerando células que às vezes têm um cromossomo a mais, às vezes têm um cromossomo a menos. Isso é o azar, não é? É a sorte. É completamente o azar. Então não há direcionalidade. O que acontece depois é que o nosso amigo Darwin, de facto, tinha razão, que é o meio ambiente do corpo vai selecionando aquelas células que funcionam melhor, que são mais agressivas, que se dividem mais rápido, e essa evolução que acontece no cancro acontece permanentemente. Então, nós temos que perceber no início porquê. A ideia fundamental é, diagnóstico precoce. O melhor que há para combater o cancro é o diagnóstico mais precoce possível. E, eventualmente, descobrir moléculas, mecanismos que permitam melhorar ou ver-te livre daquelas células. Calma, porque aí estamos no ponto, porque o teu grupo de investigação procura encontrar proteínas que tenham a ver com esse controle da divisão celular. Vocês encontraram essas proteínas? Como é que isso funciona? Algumas. Ou seja, por exemplo, o que vamos publicar agora, já disse que é uma coisa muito estranha. Eu, quando publico um paper, é como se já fosse o passado, não é? Já ando para trás e estou a pensar no próximo. E o próximo é sobre o cancro do cólon. E o cancro do cólon se caracteriza porque as células que dão origem ao cancro do cólon são dois tipos. Ou têm montes de cromossomas diferentes, e é o que se chama inestabilidade genômica, ou são completamente normais nos cromossomas. Então, o que nós fizemos com uma equipa na Holanda foi extrair células dos dois tipos de doentes e agora estudar as células dos doentes. Não é um modelo qualquer, são as próprias células. E descobrimos porque elas há uma alteração na sua divisão celular. E sabemos qual é o mecanismo, sabemos qual é a molécula, então agora o passo seguinte será ver, será que conseguimos encontrar uma fórmula para bloquear essa proteína de forma que deixe de atuar da forma que está a atuar? Isso é mais lento. Isso é mais trabalho. E também participam nessa parte, digamos, de drug discovery? Também. O I3S é uma instituição muito interessante, porque o I3S é neste momento que há uma discussão pública, alguns de vocês terão seguido, outros não, em que a Fundação para a Ciência e Tecnologia vai deixar de existir e vai se fundir com uma Associação Nacional de Inovação. O I3S foi fundado há 10 anos e chama-se Instituto de Investigação e Inovação em Saúde. Portanto, o nosso objetivo é fazer ciência fundamental, como aquela. Aquela ciência eu faço na Drossófila.
Portanto, se A drosófaga é a mosca. a mosca da fruta. Mosca da fruta. A mosca da fruta. E depois passo para as células de ratinho, depois para as células humanas, e o caminho é seguir... É uma grande diversidade de técnicas do teu laboratório. Imenso. Mas o I3S tem gente que trabalha... Quantas pessoas tem o I3S? O I3S registrado neste momento são à volta de 1.400. Doutores? Temos 450 doutores, temos 320 alunos de doutoramento, temos 66 grupos de investigação, temos à volta de 250 postdocs, e o I3S, já que falaram na história da precariedade, não é? O I3S é a instituição que mais pessoas contrata sem termo. Portanto, 23% dos nossos doutorados têm contrato sem termo. O que é um... Como é que é a ligação com a universidade? Como é que isso funciona? A Universidade do Porto, não é? Nós temos 1/3 dos nossos... Primeiro que tudo, todos os alunos de doutoramento são da Universidade do Porto. Nós não damos graus. Quem dá o grau é a universidade. Mas isso implicou conversar muito com a universidade para ver o que a universidade queria. Então temos doutoramentos em neurociências, em oncologia, biologia molecular e celular, e portanto aquilo foi concertado com eles. Falámos agora da instabilidade, da precariedade, que é a instabilidade dos investigadores, mas também há pouco também falaste da instabilidade genómica, não é? O que é a estabilidade genómica? É o ADN manter-se inalterado? O ADN, aonde é que está escrito Homo sapiens? Ou seja, ser humano. No genoma? Está escrito no genoma. Nós conhecemos aquilo é uma coisa muito simples. É uma molécula extremamente simples. É como se tivesse 4 peças de Lego e estão todas juntas, e depois com as 4 peças de Lego que têm cores diferentes, você constrói uma linguagem. São as 4 letras do alfabeto do genoma. As 4 letras do alfabeto do genoma. Agora, nós conhecemos algumas das formas como o genoma codifica as coisas lá dentro. Não conhecemos todas. Mas uma das coisas que sabemos é que temos 3 vezes 10 elevado a 9, são 3 bilhões de peças, e que a diferença... 1.000 milhões, portanto. 3.000 milhões, e que a diferença entre o meu genoma e o do Carlos são 3 milhões. Só 3 milhões. Ou seja, 0,1%. É muito pouco, temos muito em comum, ó Cláudio. Temos 99,9% em comum. Epá, somos tão parecidos. É verdade. Então, é nessa mas aqui no público há gente mais bonita que nós, pá. Com certeza. Mas mesmo tem genes favoráveis. Mesmo que sejam genes muito mais favoráveis, a diferença em termos é muito pouca e está escrita em pequenas alterações na sequência daquelas letras. Só que aqui isso condiciona tudo. Condiciona se vamos ter doenças genéticas ou não. Condiciona muitas vezes se vamos a desenvolver doenças neurodegenerativas ou não. Condiciona se vamos ter problemas psicológicos ou não. Sim, mas é apenas uma parte. O resto é a tal interação com o ambiente, que é mais importante, não é? Eu vou fazer o comentário e eu sou o genocêntrico. Completamente. Sim. Para mim, o meio ambiente é fundamental. E é sobretudo fundamental no desenvolvimento. Estamos a falar dos primeiros 10 anos de vida. E sobretudo os primeiros 2 ou 3, quando o organismo está a formar. Mas depois para frente, aquilo que ficou imprinted vamos ter que viver muito com aquilo. E já o peso do meio ambiente, obviamente que não estamos a falar de situações extremas, estamos a falar de uma situação normal. Mas continuo a achar, fiz tanta genética que eu gostava de ter cruzado 2 moscas e ter me aparecido uma sai sempre mosca, uma joaninha, mas zebra não aconteceu. Está bem, mas a mosca, conforme aquilo que comer, suponho eu, vai viver mais ou menos tempo, conforme se a mosca vai ao ginásio, aquilo é outra coisa, não é? Se voa mais, voa menos. Mas de repente temos a situação daquela pessoa que tem 55 anos, que faz ginástica todos os dias, que corre 10 quilómetros, não sei o quê, e de repente, pumba. Portanto, há pequenas diferenças. Há uma lotaria, não é? Há uma lotaria na vida. O porquê? Porque quando se forma um organismo, quando há fertilização, dá-se a lotaria. Aí a gente recebe... E está sempre a dar-se, não é? Cada uma. Em cada célula a dividir-se, é uma lotaria. São todas diferentes. Pois. Ok. Eu começo a pensar nisso, é melhor.
Muito bem. Olha, a parte prática, portanto, chegar à clínica, demora muito. E vocês têm mecanismos para isso? Entre a mosca e um doente com cancro vai uma grande distância. Podes dar-nos ideia dessa distância? Quer dizer, no caso dos trabalhos que fazes e em grupos, enfim, perto no mesmo instituto, como é que chegam depois, digamos, aos hospitais, às pessoas, aos centros de saúde? Porque, em primeiro lugar, o I3S tem clínica, faz clínica. Portanto, o I3S é uma entidade que tem um ciclo de ciência fundamental, ciência de translação, que nós temos que é ter um modelo animal da doença de Parkinson, para poder testar fármacos e fazer experimentação. E depois tem gente que faz clínica. Portanto, o nosso ecossistema... Fazem ensaios clínicos? Fazemos ensaios clínicos, mas muito mais que isso. Nós fazemos diagnóstico a mais de 60 mil pessoas por ano. No ano 2021... Diagnósticos de quê, desculpa? Outras 60 mil diagnósticos de cancro, que vão diretamente, são amostras que chegam. Vários tipos de cancro. De todo tipo. Biópsias que são analisadas no I3S. E a biópsia líquida que é feita no I3S, mas sobretudo são peças que vêm da fora. Que são recolhidas nos hospitais, depois nós fazemos o diagnóstico. E depois o outro são dois, um é doenças genéticas, sobretudo neurodegenerativas e de desenvolvimento. Elas nascem na paramiloidose, naquela doença dos pezinhos, aquilo tudo. E outras. E outras. E tudo diagnósticos com base genética. Com base genética. Só que depois vem o diagnóstico e depois vem toda a parte psicológica, ética, de contatar a família, falar com os filhos. É muito mais complexo do que... E vocês fazem isso tudo? Tudo. Temos psicólogos, temos médicos, temos geneticistas. E depois temos uma área que derivou um bocadinho do Covid, porque nós fizemos PCRs Covid a partir da segunda semana da infecções, tínhamos os equipamentos todo, não é? E depois, quando o Covid, embora o Covid não acabou, aquele trabalho em massa acabou, nós transformamos isso numa uma coisa que nós chamamos metagenômica. Rapaz, esse nome é bonito, não é? Metagenômica. E eu não sabia da metagenômica, mas o que eles vieram falar comigo, disse, pai, não me despeda agora porque acabou o Covid, vamos fazer uma coisa que ninguém faz cá, que é descobrir todos os organismos, micro-organismos que há numa amostra. A amostra pode ser uma amostra do shopping, do chão de um hospital. Sequenciar todo o ADN que tem essa amostra. Todo. E depois pôr um computador a ver se aquilo... Exatamente. Onde é que aquilo encaixa. Onde é que aquilo encaixa e se tem qualquer coisa que faz sentido. Então nós começamos a fazer aquilo... Metagenómica não é apenas um organismo, é tudo o que houver ali. Claro, uma amostra, por exemplo, tu tiras uma amostra de saliva de qualquer pessoa e deves ter vários milhões de organismos diferentes. Eu sei. Nós somos nós e as nossas circunstâncias. Quer dizer, os animais, vamos chamar assim, todos estão connosco. E não só são as bactérias, também há vírus, também há pequenos parasitas, há tudo. E a metagenómica... E essas análises fazem para fins de investigação ou também como serviço para entidades que querem saber o que é que se passa nas suas amostras? Um e outro. Mas, por exemplo, em termos do que se faz na clínica... E isto tem uma coisa piada em termos físicos também, que é um método de sequenciação em que nós separamos o ADN e depois a ideia é ter cadeias muito longas e depois aquilo passa por um poro que tem a nanotecnologia, não é? 0, não sei o que, nanômetros. Então o DNA vai passando pelo poro e o poro mede a eletricidade. E resulta que cada um dos componentes... Vai vendo as letras uma a uma. E vai vendo as letras uma a uma. E lê aquilo com uma velocidade alucinante. E lê tudo. Então tu tens 3 gigabytes de informação e depois o bioinformático senta-se no computador e começa... Agora o problema é depois, não é registar. Não, agora... A inteligência artificial é usada para essas análises? Já. A inteligência artificial começa a ser utilizada recorrentemente porque vai aprendendo...
Porque depois o que te interessa encontrar é classes, não é? Patogénicos, organismos patogénicos, organismos que se encontram em todas as pessoas e, portanto, passa aí. Mas o resultado é muito interessante, que é, tu agora tens um doente, por exemplo, no hospital, foi transplantado, foi posto uma válvula no coração, a válvula infectou, o doente tem que se retirar, porta outra vez, volta a infectar. Não estão a tirar com antibiótico. Nós, em 48 horas, dizemos qual é o bicho, qual é o antibiótico, se é suscetível, se não é suscetível. E isso está a ser, e sobretudo no que é o impacto, por exemplo, nas infecções hospitalares, pode ser muito interessante. Isso suscita uma dúvida sobre o futuro. Eles estão a trabalhar bem, eu percebo isso tudo, mas falaste da reorganização do sistema de ciência e tecnologia, procurando a tal inovação, fala-se muito em inovação, e a questão, e estamos num sítio que também tem o nome de inovação, a questão é, o futuro, vocês têm preocupações quanto ao futuro, isto pode ainda ser melhor, mas vai ser melhor? A minha perspectiva, e eu escrevi, se calhar o Carlos já leu os seus comentários que eu fiz vários durante o verão, sempre foi para melhor. O primeiro que eu conheci aqui em Portugal foi o INIC, o segundo que eu conheci em Portugal foi a GENICT. As várias instituições, agências de financiamento da ciência. Agentes de financiamento da ciência e da organização, e sempre melhoramos. Agora tivemos a FCT. A minha perspectiva aqui, um problema fundamental é se não há ovos de ouro se não há galinhas. Pois. Portanto, se não há alguém a pôr... E se os ovos são bons quando as galinhas são boas. E, portanto, se não há ciência fundamental e se o país acha que o único que precisa é colher os ovos, um dia deixa de haver galinhas e não há ovos, não é? Ou comprar os ovos de fora, mais baratos. Não, isso é muito difícil porque o conhecimento ninguém te o vende. Quem faz conhecimento fica com... Aplica logo. Ou tens vende os produtos, mas o conhecimento está lá. Claro. Então, é preciso um balanço entre o que se faz de ciência fundamental, criatividade pura, blue sky science, como lhe chamam, não é? Certo. Olha, vou estudar porque aquela mosca tem os olhos azuis, E resulta que depois descubro que, afinal, é uma lente fantástica, maravilhosa, que vende as AIS por não sei quantos bilhões. Acontece, não é? Mas isso só vai acontecer se como digo, nós plantamos. E temos que plantar num campo muito grande. Algumas plantas crescem mais que as outras. E alguns têm muito mais sucesso. E, portanto, nós não sabemos onde vem esse sucesso. Temos que ter a mente aberta e fazê-lo com... Portanto, cultivar a ciência fundamental e pensar que isso pode ser a tal semente que nos vai trazer um futuro melhor. E desde pequenino. Olha, e que conselhos é que darias, quer dizer, às autoridades, à sociedade portuguesa, para que a ciência em Portugal cresça, possa florescer, tenha mais impacto nos próximos anos? Não vou entrar na discussão permanente de mais dinheiro, esse não é o objetivo. Eu acho que, e aqui vou ser terrível, mas eu vou mencionar o local onde estamos. Nós estamos na Maia, estamos no Porto, e nós há vários anos, penso que já são, não sei, 4, 5 anos com a Maia, mais de 10 anos com o Porto, trabalhamos com as crianças, Pegamos nos investigadores e não é um problema se eu lhe vou pedir se vai ou não vai. Tem que ir. São menores, não é? Mas os investigadores têm que participar, têm que ir às escolas, nós temos que receber as escolas, nós temos que incentivar as pessoas a encontrar, a descobrir se têm paixão pela ciência ou não. E eu, agora já estou numa fase muito adiantada, e eu dou aulas ao segundo ano de licenciatura. Porque para mim é fundamental que os alunos, o mais cedo possível, pelo menos vejam que eu sou motivado para fazer. Já velhinho, tenho essa motivação, portanto, se calhar posso transmitir essa motivação. E isso que tem que fazer. A ciência viva, o que está a fazer as autarquias, a mostrar às crianças que a tecnologia é fundamental, que despertar aquele que em algum momento falávamos. Quando alguém consegue descobrir uma coisa nova, que mais ninguém sabia, sobre a natureza, é um momento fascinante. É um momento eureka. E há esse momento em que é a única pessoa do mundo que sabe essa coisa. Mais do que o momento de ser a única, é o facto de tu ter razão, de ter compreendido uma coisa da natureza que mais ninguém sabia. Já te aconteceu esse momento? Já foi? Tive.
Teve. Não é todos os dias. Não é todos os dias. Eu Por exemplo, esta semana. não. Hoje. Ouvi para aqui. Não, para que vocês vejam. A mim isso me aconteceu uma vez. Então descreve lá essa eureka. Eu estive a trabalhar na Inglaterra, no Imperial College. Andava à procura de quê? Eu andava à procura de compreender quais eram os mecanismos genéticos que controlavam esta coisa da divisão celular. E em 1983, talvez mais tarde, comecei em 83 e demorou até 1991 em que nós vamos descobrir, identificar, nós conseguimos tirar do genoma da mosca, da fruta, o gene que fazia aquilo. Quando tu dizes, eu consegui entrar no meio de 190 milhões de pares de bases, ir aquele bocadinho, tirá-lo para fora e analisá-lo, e o resultado é que faz parte do mecanismo. Todas as células, desde as mais simples, não as bactérias, mas os eucariotas, não é? Até nós, esta peça é uma peça fundamental, é uma chave. Pois, porque a biologia tem este caráter de estar tudo unificado, não é? Então, o ADN é comum a todos os organismos vivos. O código genético. E quando eu percebi que aquilo era a chave, neste momento... Deste um salto, correste a banheira, nu pelo centro da cidade. Fiquei. Era no Reino Unido, não é? Um bocadinho mais frio. Olha, mas calma. Há uma coisa, hoje em dia, na biologia, na ciência moderna, não se faz nada sozinho. Isso é um momento partilhado com outros. Foi, mas nessa altura ainda nós éramos muito... O grupo era muito pequeno. O grupo era eu, mais uma pessoa e o orientador. Não é como agora. Agora nós vamos à internet e dizemos, nós gostaríamos de ter aquele gene. E vais à escola, tens uma lista, escolhe. Não havia lista nenhuma. Havia que entrar a nadar no meio daquilo e conseguir... É como se te soltasse no meio do mar e tivesse que encontrar a Isla de Páscoa e tu, pimba, fica no Chile, encontras a Ilha de Páscoa. Estávamos num momento muito diferente da genética, em que talvez o verme, o C. elegans, fosse o único organismo completamente sequenciado, não sei, ou seja, muito poucos genomas. O primeiro foi a levadura. E o segundo foi a Drosophila. O verme, o C. elegans vem depois. Mas havia poucos. Essa metáfora da Ilha da Páscoa é muito boa, porque há lá umas estátuas que ninguém sabe muito bem de que veio aquilo, ainda hoje é um enigma. Quais são os grandes enigmas na biologia que os provocam a toda a gente, aos biólogos, à comunidade? Sim, nesta altura já não é aquela coisa individual, do gene individual. Agora o nosso objetivo é olhar para o sistema no seu conjunto. Ou seja, pegar numa célula tua e ir a ver todos os genes que estão a funcionar e o que é que estão a fazer nesse momento. É o que nós chamamos Systems Biology. Por quê? E agora vou falar naqueles palavrões esquisitos. Estamos a chegar ao fim, se disseres uma coisa muito esquisita, nós acabamos. Ok. Não, mas nós acabamos de qualquer maneira. É que resulta que na biologia nós temos comportamentos, ou seja, nós lhes chamamos fenótipos, que são o que nós vemos, que não estão fixos em nenhuma parte do sistema. Ou seja, onde é que está a tua consciência? Bem, é uma propriedade emergente, como se diz. Exatamente. Então, a biologia... Surge do coletivo. Dos neurónios. Então, essas propriedades emergentes é o que nós precisamos perceber. Porque há coisas como o sistema imunitário, como a consciência... tudo isso já não é dizer está localizado aqui, neste lado esquerdo do meu cérebro. Não. É um sistema. É um sistema. E com a ciência de dados, com a nossa capacidade de conseguir dados, nós agora, e com a inteligência artificial, vamos conseguir cada vez mais perceber qual é a lógica desse sistema. Estás otimista. E olhar para completamente. É o século da biologia. Olha, os cientistas são otimistas sempre, não são? Tem que ser, senão... O melhor ainda está para vir. Claro. E é uma bela maneira de acabar o nosso episódio deste podcast, a olhar para o futuro e com otimismo. Muito obrigado, Cláudio, e até ao próximo Mais Lento do que a Luz. Muito bom. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa,
Há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.